Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o Café com Fé desta manhã, tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, e nós louvamos muito a Deus pelo privilégio de podermos separar esse tempo para a devoção. Nossos momentos devocionais são momentos preciosos, porque é tempo de lermos a palavra de Deus e refletirmos naquilo que Deus traz como orientação para a nossa vida. E ler o livro de Provérbios é ampliar a nossa compreensão daquilo que deve ser o caminhar em sabedoria segundo a vontade do Senhor. Chegamos no final do capítulo 12 do livro de Provérbios, e hoje nós vamos ler os versos 27 e 28, os dois últimos versículos desse capítulo, que diz assim: o preguiçoso não apanha a sua caça, mas o bem precioso do homem é para o diligente. Na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Durante todo o estudo do capítulo 12, em muitos momentos, nós vimos a palavra de Deus traçando o caminho do preguiçoso e o caminho do diligente. E depois de todos os versículos que nós já compartilhamos a respeito desse assunto, o verso 27 volta a tratar essa questão, dizendo que o caminho do preguiçoso traz resultados diferentes do caminho do diligente. O preguiçoso não apanha a sua caça. E aí a gente precisa lembrar que o texto bíblico é escrito dentro de um ambiente rural, dentro de um ambiente do interior, quando as pessoas precisavam caçar para poderem sustentar a sua casa, sustentar a sua família. E aquele que tinha algum tipo de indolência com relação à caça, voltava para casa de mãos vazias, porque diz o texto, o preguiçoso não apanha a sua caça. Então não basta caçar, é preciso ser diligente naquilo que vamos fazer. Mas eu creio que o que a palavra de Deus está apresentando para nós, e usando a questão da caça como referência, é apresentar para nós um conceito. Porque esse conceito, ele se aplica a todas as áreas da nossa vida. Então, o preguiçoso não apanha a sua caça. E aí vamos aplicar isso à vida acadêmica. O preguiçoso não apanha a sua caça, no sentido de que ele não estuda, ele não se dedica, então ele não aprende. Aplicando isso à vida profissional, o preguiçoso não apanha a sua caça, então ele não trabalha com diligência e aí ele perde o seu emprego e volta para casa de mãos vazias. No ambiente ministerial, o preguiçoso não apanha a sua caça. Ele é preguiçoso, então ele não trabalha e as pessoas se afastam do seu ministério porque não veem dedicação. E aí ele volta de mãos vazias. E assim sucessivamente. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Porque a preguiça, ela impede o nosso desenvolvimento. A preguiça impede o nosso crescimento. A preguiça faz com que a gente faça o menor possível. Mas o diligente, diz a palavra de Deus, que ele tem o bem precioso. Porque ele é diligente. O bem precioso do homem é para o diligente. Então, preguiça e diligência são situações distintas e que nós precisamos decidir pela diligência, porque Deus abençoa o diligente. E por último, no verso de número 28, a palavra de Deus vai dizer que na vereda da justiça está a vida, e no seu caminho não há morte. Nosso compromisso precisa ser sempre com a vereda da justiça.
E às vezes, para exercer a justiça, a gente precisa ser movido por compaixão. E na compaixão, a gente consegue enxergar questões que, às vezes, no rigor da lei, a gente não consegue ver. Por isso, a palavra de Deus diz que no caminho da justiça, na vereda da justiça, nós encontramos a vida. E a nossa oração é que nós saibamos exercer a justiça num mundo marcado pela injustiça. E nós temos injustiça em todos os níveis da sociedade. Em todos os níveis. Mas o crente, aquela pessoa que foi alcançada pela graça do Evangelho, ele precisa estar comprometido com a justiça, com a verdade, com a honestidade, com a integridade, com a inteireza de caráter. Esse deve ser o nosso compromisso em todo o tempo e em todas as situações. Que Deus nos abençoe e que Deus nos use nesse comprometimento. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra e pelas instruções que recebemos ao longo destas semanas no capítulo 12 do livro de Provérbios. Quantas orientações, ó Deus, que recebemos para a nossa vida. Mais do que saber estas coisas, nós queremos te pedir. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática, para que, ó Deus, a gente possa ter uma vereda de justiça, porque na vereda da justiça existe vida, e que a nossa vida seja instrumento de vida na vida daqueles que estão andando conosco. Queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor nos dê diligência, porque na mão do diligente estão os bens preciosos, diz a tua palavra. E oramos, ó Deus, para que o Senhor nos dê essa sabedoria de caminharmos no caminho da diligência. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?